O poder do perdão. Perdão é uma palavra que todos conhecem, mas poucos praticam de verdade. Por que é tão difícil perdoar? Porque, mesmo em igrejas, famílias e relacionamentos cristãos, o perdão nem sempre é comum. A Bíblia nos mostra que o perdão é essencial para a vida com Deus e com os outros. Em Mateus capítulo 18, dos versículos 21 até 35, Jesus conta uma história que nos ajuda a entender o que é perdoar e por que isso é tão importante. Tudo começa com Pedro, um dos discípulos de Jesus. Ele pergunta: Senhor, quantas vezes devo perdoar meu irmão que pecar contra mim? Até 7 vezes? Pedro achava que estava sendo generoso. 7 vezes já parecia muito. Mas Jesus surpreende. Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Em outras palavras, o perdão não tem limite. Não é algo que fazemos uma ou duas vezes e acabou. É uma atitude constante, um compromisso diário. Para explicar isso, Jesus conta a história de um rei e seus servos. Um servo devia ao rei uma pequena fortuna. Ele não tinha como pagar. Desesperado, caiu aos pés do rei e pediu: Tenha paciência comigo, e eu pagarei tudo. O rei, movido por compaixão, fez algo incrível: perdoou toda a dívida. O servo saiu livre, sem dever nada. Mas o que esse servo fez depois? Encontrou outro servo que lhe devia uma quantia pequena e, em vez de mostrar a mesma compaixão, agarrou o homem pelo pescoço e exigiu: Pague-me o que me deve. Mesmo com os pedidos de misericórdia, ele mandou o outro para a prisão. Quando o rei soube, ficou furioso. Chamou o servo cruel e disse: Servo malvado, perdoei toda aquela dívida porque você me implorou. Não devia você também ter compaixão do seu conservo? O rei o entregou aos carrascos até que pagasse tudo. Jesus termina dizendo: Assim também meu Pai Celestial fará com vocês se não perdoarem de coração a cada um dos seus irmãos. Essa história nos ensina que perdoar é como cancelar uma dívida. Quando alguém nos machuca, é como se nos devesse algo, seja um pedido de desculpas ou uma reparação. Perdoar é escolher não cobrar essa dívida. É decidir que você não vai fazer a pessoa pagar pelo que fez. Isso não é fácil. Perdoar significa absorver o custo da dor você mesmo. Significa abrir mão do direito de se vingar ou de guardar mágoa. Quando perdoamos, devemos considerar 3 pontos importantes. Número 1. Não usaremos a ofensa para controlar a pessoa. Não vamos ficar lembrando o que ela fez para manipulá-la ou fazê-la sentir culpa. Número 2. Não falaremos mal da pessoa para os outros. Podemos pedir ajuda a alguém de confiança, mas não vamos espalhar fofoca para difamar quem nos magoou. Número 3. Não ficaremos remoendo a dor. É difícil, mas precisamos lutar para não reviver a ofensa em nossa mente o tempo todo. Se não perdoamos, guardamos a mágoa e fazemos mal ao próximo e a nós mesmos. Como Paulo diz em Efésios capítulo 4 nos versículos 31 e 32. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Perdoar tem um preço. Dói abrir mão da raiva ou do desejo de justiça. Às vezes, parece mais fácil ficar com a mágoa, porque ela nos dá uma sensação de controle. Mas Jesus nos mostra que não perdoar custa muito mais. O servo da parábola se tornou uma pessoa cruel porque não perdoou. Ele agarrou o outro pela garganta, nos diz o texto. Quando guardamos rancor, corremos o risco de nos tornarmos amargurados, incapazes de amar. Além disso, Jesus é claro: se não perdoarmos, Deus não nos perdoará. Isso não significa que perdemos a salvação, mas que nossa recusa em perdoar mostra que não entendemos o perdão que recebemos de Deus. Em Marcos capítulo 11, versículo 25, Jesus diz: Quando estiverem orando, se tiverem algo contra alguém, o perdoem, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Perdoar é um reflexo das novas criaturas que somos em Cristo. No entanto, precisamos entender que perdoar não é esquecer. Muitas vezes,
Pensamos que perdoar significa esquecer completamente o que aconteceu. Mas isso não é realista. Nossa memória não funciona assim. O que somos chamados a fazer é a promessa de não usar a ofensa contra a pessoa, mesmo que a lembrança permaneça. Perdoar também não significa, necessariamente, que vamos retomar a comunhão com a outra pessoa. Quando perdoamos, deixamos a ofensa de lado e paramos de odiar. Mas pode ser que o outro lado não queira assumir os seus erros. Isso não nos impede de perdoar, mas nos impede, dependendo da gravidade da situação, de ter comunhão. Imagine, por exemplo, o caso de um pai violento que bate na esposa e espanca os seus filhos. Para preservar a própria vida e a de seus filhos, essa mulher foge de casa com as crianças. Ela deve trabalhar em seu próprio coração para não odiar esse homem, mas isso não significa que ela deva voltar para ele. Podemos perdoar no coração, mas a restauração do relacionamento depende das duas partes. Diante dessas considerações, devemos entender alguns aspectos importantes da dinâmica do perdão. Primeiro, o perdão é tanto um evento quanto um processo. Você pode perdoar alguém hoje, mas amanhã, quando encontrar essa pessoa, a mágoa pode voltar. Isso é normal. O importante é continuar escolhendo perdoar, dia após dia. Isso é o que Jesus quis dizer com 70 vezes 7. Não é sobre contar quantas vezes, mas sobre ter um coração sempre pronto para perdoar. Segundo, perdoar não significa aceitar o pecado ou fingir que nada aconteceu. Em Mateus capítulo 18, Jesus nos dá instruções bem claras. Se alguém pecar contra você, converse com ele em particular. Se não resolver, leve testemunhas. Se ainda assim não houver arrependimento, envolva a igreja. Perdoar não é varrer o problema para debaixo do tapete, mas buscar a paz tratando o problema. Sabemos, perdoar é difícil, mas é libertador. Quando perdoamos, refletimos o coração de Deus, que nos perdoou uma dívida muito maior, os nossos pecados. Então, qual preço você está disposto a pagar? O custo do perdão é alto, mas o custo de não perdoar é ainda maior. Que possamos escolher perdoar, não apenas uma vez, mas todos os dias, para a glória de Deus e a saúde dos nossos corações. Gostou deste vídeo? Se você quer assistir mais conteúdos como este, se inscreva no nosso canal. Ative o sininho. Compartilhe esse conteúdo. E deixe nos comentários sua opinião sobre este assunto. Até o próximo vídeo.